Esses dias eu precisei utilizar o sistema público de saúde aqui do país e isso me surpreendeu bastante. E eu tava pensando nas diferenças que tem o Sistema Único de Saúde do Brasil, que é o SUS, nosso amadíssimo SUS, e o sistema público, ou sistema de saúde daqui, que é basicamente muito parecido com quase todos os países da Europa. E, cara, a gente precisa valorizar o SUS, com ressalvas. O sistema daqui não é ruim. Eles dizem que é de graça, mas não é de graça. Até porque as empresas pagam seu seguro-saúde. Então, se você tá trabalhando, a empresa vai lá e paga seu seguro-saúde. É como se fosse no Brasil. Se você trabalhar na empresa, ela paga seu plano de saúde. Só que, se você tem plano de saúde no Brasil, a qualidade do serviço é muito melhor do que o sistema público ou plano de saúde daqui. Tem alguns planos de saúde aqui, tem uns privados mais caros, só que a maioria das pessoas utilizam o, o plano o plano do governo, que basicamente, se seu filho está na escola, o governo providencia o plano, então o governo paga o plano para o seu filho. Mas se você é imigrante, você não tem direito a isso. E aí isso só dá direito para quem é nacional, ou para quem tem nacionalidade tcheca. Ou, se você é europeu, você tem acesso a todos os sistemas de saúde da Europa. Mas se você é imigrante, por exemplo, do Brasil, traz seu filho para cá, você não vai ter acesso ao sistema de saúde daqui. Ou seu filho não vai ter acesso ao sistema de saúde daqui. Você vai ter, porque sua empresa vai pagar, mas você vai ter que pagar o do seu filho e o da sua esposa. Que isso vai sair um negocinho meio caro, tá? Então, se você tá considerando vir pra Europa, coloca isso nos seus custos. Plano de saúde, você vai precisar pagar pro seu filho e pra sua esposa. Então, se você tiver mais filhos aí, as coisas ficam cada vez mais caras. Mas aí, se você é europeu, você tem acesso ao sistema de saúde. Seu filho vai ganhar aí uma bolsa, caso ele esteja na escola. Então, você não precisa pagar o plano de saúde, até porque se ele está na escola, o governo paga o plano de saúde. E se você está trabalhando, a empresa paga o seu plano de saúde. Só que esse plano de saúde que a empresa paga é um plano de saúde público. Não é um plano de saúde privado. Por quê? As clínicas e os hospitais aqui são privados, não são públicos. Então, quando você vai para o hospital, tem aquele custo. E o custo não vai para o governo. O custo vai para o seguro-saúde. E se você precisar ir para uma clínica, basicamente, os procedimentos vão ser cobertos pelo plano, mas algumas coisas não são cobertas pelo plano. Por exemplo, se você precisa que seu médico fale inglês, algumas clínicas cobram, sei lá, R$ 200 para falar inglês 15 minutos, 30 minutos lá na consulta. Algumas clínicas não cobram e tal, falam inglês normalmente, tranquilo. Algumas outras clínicas, elas têm sistema online, sistema de aplicativo, o sistema da empresa. E esse sistema da empresa tem um custo que não é coberto pelo seguro-saúde. Então, dependendo da clínica que você escolha, você vai ter que pagar esse primeiro acesso aí. Então, você vai pagar ali 1.500 coroas, sei lá, dá R$ 300, mas aí você pode usar por 2 anos. Aí depois de 2 anos, se você precisar utilizar naquela clínica de novo, você vai ter que pagar novamente pelo sistema deles. Então, as coisas aqui são de graça, mas não são de graça. Você tem que pagar muita coisa. Vacina, você paga pela vacina, só que no seguro eles te restituem. E aí, então, você não
tem acesso 100%. Tipo, você vai lá na clínica, você vai pagar sua vacina e aí, depois, você vai pedir o reembolso. Eu já tomei aqui, acho que foi 2 vacinas sei lá, pra doença do carrapato, um negócio desse. E aí, eu paguei lá a vacina. Só que, pô, pra pedir reembolso, o negócio tava tudo em tcheco, eu não sei falar a língua dos caras. Aí acabei deixando pra lá. Foram 3 doses que eu paguei por mim mesmo. Tipo, nem procurei como é que fazia esse reembolso. Até porque, não, esse dinheiro. Só o tempo que eu ia perder ali procurando saber como é que eu fazia o reembolso disso. Eu acabei deixando pra lá. E no Brasil eu nunca precisei pagar nada por vacina. Era ali tudo de graça, né? Ou caía na conta do governo, na conta do imposto. E, por outro lado, sempre que eu precisei de médico no Brasil, era uma trabalheira conseguir. Tipo, eu tinha que ir no postinho de saúde. O postinho de saúde não tinha tanta estrutura. Era ali meio que sujo e tal. Tipo, atendia. Mas demorava bastante. Você perdia ali 4, 5, 6 horas. Ou mais no postinho de saúde. Pra conseguir uma ficha. Tinha que chegar às 6 da manhã. Pra conseguir uma ficha. Pra aí você conseguir ser atendido. E aí depois você consegue marcar seu médico. Que vai demorar aí mais 6 meses pra você conseguir uma vaga no médico. E pelo menos essa é a realidade lá em Salvador. Não sei como é em São Paulo ou em outros estados do Brasil. Enquanto aqui eu precisei, marquei online. E eu fui lá só na hora que eu precisava. Marquei 5 da tarde, depois do meu trabalho. Cheguei lá, fui atendido. Tranquilo, de boa, voltei pra casa. Então, sem dificuldade nenhuma. Mas eu tive que pagar a primeira ali pra usar o sistema dos caras. Paguei os 300 ali. Então, se eu precisar de novo, não vou precisar pagar. Porém, eu tive que pagar esse serviço. Então, a minha dúvida é: no Brasil é de graça, todo mundo tem acesso. Porém, o acesso é difícil. Enquanto aqui não é de graça, mas todo mundo consegue ter acesso. Porque tem algumas outras clínicas que são de graça, tem clínica que é no hospital também que você consegue ir e consegue atendimento, ou você consegue agendar ali na clínica que você não precisa pagar pelo sistema, só que só tinha vaga, sei lá, para daqui a 2 meses. Mas tem as opções. Dificulta um pouquinho mais. Mas, assim, no final, todo mundo aqui tem acesso ao sistema de saúde. Você só pode ficar no país se você tiver o seguro-saúde, ou se no país aqui todo mundo é obrigado a ter o seguro-saúde. Você não consegue pagar o seguro-saúde, o governo dá um auxílio. Mas eu já tive que gastar um pouquinho mais com saúde aqui do que eu gastava no Brasil. Quando eu trabalhava nas outras empresas, nas empresas de engenharia, todas elas davam um plano de saúde. Que aí eu não precisava pagar nada. Marcava sempre que eu queria. Plano dentário, inclusive plano dentário aqui não é de graça. Quer dizer, aqui não tem plano dentário. Você precisa pagar para ir no dentista e não é baratinho. No Brasil aí você deve pagar o quê? R$ 50 no plano dentário e tem acesso a um bocado de coisa. Que é bem bom, inclusive. Aqui não. Aqui é bem caro, dentista. E inclusive é por isso que as pessoas não têm um sorriso bonito, né? As pessoas aqui não cuidam muito do sorriso. Porque é caro. Enquanto no Brasil todo mundo tem sorriso bonito. Porque tem acesso. E esse é um pensamento que sempre é um dilema que fica aqui na minha mente. SUS, que é de graça pra todo mundo, mas é difícil. Ou o sistema público da Europa, que às vezes você precisa pagar por alguma coisa, mas é fácil. Você consegue ter acesso, como se fosse um plano de saúde no Brasil. Só que acessível. Assim, quando eu falo R$ 300 pode parecer caro, mas assim, o salário aqui é, sei lá, muito maior que no Brasil. Então, na conversão, não na conversão, mas tipo, supondo que R$ 300 aqui seja R$ 100 no Brasil, aqui na questão de peso, né? Porque, por exemplo, hoje você não compra nada com
menos de, sei lá, 2 euros. Então tudo aqui é, sei lá, 10 reais no mínimo. Mas no Brasil você consegue achar umas coisas de 5, 10 reais e tal. Isso sem falar de mercado. É... Mas é isso, tipo, na conversão aqui, ou no peso, esses 300 reais aí seria 100 reais no Brasil, de acordo com o salário. Então acaba não pesando ali no fim do mês, mas é um custo que vem. Mas assim, o atendimento foi maravilhoso. Tipo, a clínica tinha uma estrutura extremamente boa. O médico falava inglês fluente, ele me deixou super confortável e tal. Então, foi um atendimento nível particular no Brasil, não foi um atendimento nível público. Até porque você vai no público, a pessoa pergunta: tem isso, tem isso, tem isso? Ah, ok, então toma isso. Lá não, tipo, pô, fez tudo, olhou tudo, passou os exames, passou os remédios e tal. Tipo, o atendimento foi. Ele olhou passo a passo, viu o que precisava, analisou tudo, perguntou histórico. Então, tipo, foi um atendimento muito, muito bom. Eu não tenho nada a reclamar. Tipo, todas as vezes que eu precisei de médico aqui, o atendimento foi bom, mesmo falando só inglês, mesmo falando sem falar a língua dos caras aqui. Então eu sempre cheguei na clínica, no hospital, eles sempre me direcionavam para médicos que falavam inglês. Então, isso me coloca o questionamento do SUS ainda. Aí eu fico pensando, pô, o SUS é de graça. Bom, isso é bom. Aqui o sistema não é de graça. Não é tão de graça assim. Não é caro. Não é que nem Estados Unidos, que você vai pro médico e tem que deixar uma casa lá. Não. Me custou 300 reais. Não me custou uma casa. Ou um carro. E o atendimento foi bom. Mas tem um custo. E no Brasil não tem custo. Porém, nem sempre você consegue o atendimento. Quer dizer, você consegue, mas demora. Tipo, eu quase não ia no médico no Brasil. Até por causa disso. Eu só comecei a ir no médico no Brasil depois que eu comecei a trabalhar nas empresas de engenharia, que aí eu tinha acesso a plano de saúde. Eu não sei. Porque se a gente olhar a sociedade no Brasil, hoje, nem todo mundo vai conseguir pagar esses 300 reais. Ou 100 reais. Então, quem não tem condições nenhuma, tem acesso à saúde de qualquer jeito. Às vezes com mais dificuldade. Você mora, sei lá, no interior do interior do interior, que o postinho mais próximo é na cidade próxima. E aí talvez seja mais difícil. Mas pelo menos na capital, onde eu morava em Salvador, você pode ser pobre que for, mas você conseguia atendimento. Era difícil, mas conseguia atendimento. Não sei. É um questionamento que eu vou continuar tendo. Talvez você vai ter também. Mas até então nada reclamado aqui. Tipo, pra mim, serviu. Pra mim, eu gostei bastante do atendimento. Foi ok pagar esses 300 reais, pra mim não teve dificuldade, mas pra pessoas ou na questão social, pensando assim, eu não criticaria o SUS. Mas também não critico o sistema daqui. Os dois são bons. Funcionam de formas diferentes. Modelos diferentes. Que se encaixam em cada país. Então a gente não consegue copiar a mesma forma daqui, porque eu acho que não se encaixaria no Brasil. E a forma do Brasil também acho que não se encaixaria aqui. Ou talvez encaixaria. Não sei. Pensamentos.